Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai começar resolvendo esse probleminha aí. Bom, o problema diz o seguinte: para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, em um tempo t1, e depois no sentido oposto, em um tempo t2. Bom, aí vem a perguntinha. Para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade do carro vc na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de d por t1 e d por t2, método 1, ou devemos dividir d pela média aritmética de t1 e t2. Veja que aqui eu estou fazendo a média aritmética das velocidades de ida e de volta. E aqui, o outro método é para fazer a média aritmética dos tempos. Muito bem, vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. Se você tem, então, um movimento que vai de um ponto A até um ponto B, né? Ponto B aí, o que acontece? Vamos escrever um pouco mais para baixo aqui. Movimento de A para B. Ok? Bom, o que está acontecendo? Na ida, eu estou levando um tempo t1. E na volta, eu estou demorando um tempo t2. Ok? Bom, isso quer dizer, então, que se os tempos são diferentes, quer dizer que o vento, ora me atrapalha, ora me favorece. Ok? Bom, sendo assim, o que a gente pode fazer? Vamos lá. A velocidade de ida, que eu vou chamar de V1, ela é a distância d sobre t1. Né? A distância d é a mesma tanto para a ida quanto para a volta. E a velocidade de volta, que eu vou chamar de V2, ela é d sobre t2. No entanto, eu vou supor que o vento está para a direita. Então, eu tenho a velocidade do vento para a direita. Ou seja, a minha velocidade 1, então, ela vai ser nada mais, nada menos do que a velocidade do carro mais a velocidade do vento. Isso aqui vai ser d sobre t1. A velocidade de volta vai ser naturalmente, a velocidade de volta, que é a V2, vai ser a velocidade do carro menos a velocidade do vento. Isso aqui vai ser d sobre t2. Ok? Bom, então, a gente vai ter a seguinte coisa, né? Se eu pego, né, essas duas velocidades aqui, então, eu vou guardar no bolso e vou pensar o seguinte: o método 1, vamos voltar lá, ele me garante, ele me pede para eu analisar a velocidade do carro como sendo a média aritmética das velocidades de ida e volta. Bom, eu quero então que a minha velocidade seja a média aí de d sobre t1 e d sobre t2. Veja que se eu somar essas duas equações, o que acontece? VC soma com VC, certo? Velocidade V subtrai com velocidade V, então cancela, e aí eu vou ficar com o seguinte: 2 vezes VC é igual a 1/2 de D sobre T1 mais D sobre T2. Está aí a minha velocidade, agora jogando 2 para lá, dividindo, né?
eu vou ficar aqui, a minha velocidade do carro ficou 1/2 de d sobre t1 mais d sobre t2. Veja que aqui a gente encontrou exatamente a média aritmética das velocidades de ida e de volta, né? Deu exatamente aí a média aritmética para esse caso, onde a gente tem a velocidade do vento. Muito bem, pessoal. Agora, o outro método, vamos voltar lá no enunciado. Qual que é o outro método? O outro método diz o seguinte, cadê? Ou devemos dividir D pela média aritmética de T1 e T2. Muito bem. Se eu divido D pela média aritmética de T1 e T2, o que acontece? Eu vou chamar isso aqui de velocidade linha C, que é o método 2. Isso aqui vai ser, então, igual a D dividido pela média aritmética de T1 mais T2. Está aqui a média aritmética deles dois aí. Ora, pessoal, dividindo fração por fração, nós temos que V', então, do carro, é 2 vezes D dividido por T1 mais T2. Então, essa aqui é a velocidade do carro, né? Considerando os trajetos de ida e de volta. O enunciado pergunta, qual dessas duas nós devemos usar? Bom, então vamos fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Como que a gente vai fazer isso? Ora, o cara está aqui, no ponto A ao ponto B. É o deslocamento dele. Ora, qual que é o deslocamento total dele? Ele vai de A para B e de B para A. Então, o deslocamento, vamos escrever aqui, deslocamento total é igual a 2 vezes D. Certo? Bom, e o tempo total? O tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta. Está aqui o nosso tempo total. Então, a velocidade média total do meu circuito, do meu carro, desculpa, seria a velocidade média, vai ser então o deslocamento total dividido pelo tempo total. Veja que de uma maneira diferente, a gente obteve aqui, ó, o segundo método. Perceberam, pessoal? Então, a gente obteve aqui o segundo método. Ou seja, qual velocidade, qual método a gente deve utilizar? O método 2, que vai me dar exatamente a velocidade do carro, a velocidade média do carro, em todo o percurso. Muito bem. Então, está respondido a letra A. Vamos pegar aqui uma nova página. Agora pegamos uma folha nova. Vamos lá. Letra B, perdão. Qual é a diferença percentual dos dois métodos? Se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade do vento e a velocidade do carro é 0,0240. Bom, para fazer isso, a gente vai precisar refazer aqui algumas coisas. Então, ó, vamos relembrar aqui, vamos reescrever algumas coisas que a gente havia escrito. Primeiro, a gente havia escrito que a velocidade do carro mais a velocidade do vento era igual a T1 sobre D. E a velocidade do carro menos a velocidade do vento é igual a T2 sobre D. Isso implica em dizer que T1 é igual à velocidade do carro mais a velocidade do vento aqui embaixo do D, e que T2 é igual à velocidade do carro menos a velocidade do vento sobre D aqui. Bom, e aí a gente viu também que a velocidade linha do carro
ela é igual a 2D sobre T1 mais T2. Bom, substituindo aí T1 e T2, o que a gente tem? A gente tem que 2D sobre, agora vem, vamos lá, com calma, hein? D sobre V1 mais V2 mais D sobre V1 menos V2. A gente pode colocar aqui o D em evidência. Você vai ver que ele vai cortar. E aí a gente pode tirar o mínimo aqui, por exemplo, né? E isso vai ficar como? Vamos lá. Eu vou ficar com 2 sobre... Bom, aqui embaixo teremos... Ficou meio torto aí, né? Aqui embaixo teremos V1 mais V2, que multiplica V1 menos V2. Ah, desculpa, pessoal. Estou fazendo tudo errado. Aqui é a velocidade do carro, velocidade do vento. 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 Agora sim. Isso, na verdade, é um quadrado perfeito, né? Você vai ver que isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas tudo bem. Aqui, então, eu vou ficar com velocidade do carro menos velocidade do vento, né? Divide isso tudo aqui por isso, dá esse. Mais velocidade do carro mais velocidade do vento. Joga isso aqui, é fração dividido por fração, né? Então, nós teremos que a velocidade linha do carro é igual a velocidade do carro ao quadrado menos velocidade do vento ao quadrado, que é esse denominador aqui, certo? Dividido, aliás, duas vezes isso, né? Tem um 2 lá em cima. Dividido por velocidade, duas vezes a velocidade do carro, que é o que sobra aqui. Esse cara corta com esse, né? Então fica duas vezes velocidade do carro. Aqui, então, eu vou ficar com duas vezes velocidade do carro. Muito bem. Sendo assim, pessoal, o que vai acontecer aqui? Esse 2 vai aniquilar esse 2. Eu posso fazer a seguinte coisa, olha. Velocidade do carro ao quadrado sobre velocidade do carro vai me dar o quê? Velocidade do carro no numerador. Apenas. E do outro lado, eu posso colocar velocidade do vento ao quadrado sobre velocidade do carro. Se eu multiplico em cima e embaixo aqui, vamos fazer um truque aqui para poder ficar bonito. Vou multiplicar em cima e embaixo por velocidade do carro. Velocidade do carro, velocidade do carro. Na prática, eu estou multiplicando por 1, né? Botando a velocidade do carro em evidência, o que a gente tem? Por fim. Por fim, nós ficamos com a velocidade do carro, que multiplica 1 menos velocidade do vento ao quadrado. Opa, vamos apagar isso aqui que ficou feio, né? Vamos apagar aqui. Opa. Vamos apagar só esse aqui. Cadê? Agora, pega isso. Velocidade do vento sobre velocidade do carro ao quadrado. Tá aí. Essa é a minha velocidade do carro linha, que é o do método 2 que a gente encontrou. Ok, pessoal? Então, tá aí. Agora, a gente precisa saber o seguinte. Qual é a pergunta aqui? Qual é a diferença percentual dos dois métodos?
a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista. Ora, sendo assim, eu quero saber, então, pessoal, a seguinte coisa. Para eu saber o percentual de diferença, o percentual de extravio, né, discrepância entre a velocidade do carro linha e a velocidade do carro do método 1, a gente faria velocidade linha do carro sobre a velocidade do carro no método 1 ali. Como eu quero a diferença, então eu vou fazer a velocidade do carro menos V' do carro sobre a velocidade do carro. Essa conta aqui, quanto vai dar? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ora, voltando aqui nessa linha, o que eu tenho? Eu vou ter velocidade do carro menos... Então vamos lá, vamos escrever, né? Vamos fazer sem preguiça. Velocidade do carro que multiplica... perdão, aqui tem a velocidade do carro menos a velocidade linha do carro, que é 1 menos a velocidade do vento ao quadrado sobre a velocidade do carro ao quadrado. Tudo isso dividido pela velocidade do carro. Muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou ficar, então, com a seguinte conta. Velocidade do carro vezes 1 menos velocidade... Vamos abrir aqui, né? Vamos fazer sem preguiça. Então, eu vou ficar com velocidade do carro menos velocidade do carro mais... Aqui, a velocidade do carro vai morrer com esse aqui. Vai ficar velocidade do vento ao quadrado sobre a velocidade do carro. Tudo isso dividido... Opa, cortei no meio aqui, né? Pela velocidade do carro. Ora, esse mata com esse, certo? E aqui eu vou ficar com velocidade do vento sobre velocidade do carro, tudo isso ao quadrado. Ora, a razão entre a velocidade do vento e a velocidade do carro, ele me dá. É 0,0240. Então, agora é só substituir ali e fazer a continha. Para isso, a gente vai invocar. Aqui vai ficar, então, nada mais, nada menos do que 0,0240 ao quadrado, que vai ser igual, vamos invocar aqui a nossa calculadorazinha, né? Opa! 0,0240 ao quadrado. Tá aí. A gente pode fazer 5,76, aí eu vou andar vamos fazer, 5,76, e a gente vai andar 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, 5,76 vezes 10 à quarta. Tá aí a nossa razão. Ok, pessoal? Então, tá aí a solução do nosso problema. Não deixe de dar like no nosso vídeo e até a próxima.